Olá, pessoal! Estamos começando mais uma aula do nosso curso. Na semana passada, o Rodolfo deu uma aula excelente para vocês sobre a teoria da realidade de Hermann Doivert, ou a ontologia de Hermann Doivert. E hoje a gente vai começar com mais calma, mais parcimônia, detalhes, expor uma outra faceta muito importante de Hermann Doivert que a gente já tem conversado alguns vislumbres com vocês, tá bom? Que é propriamente dito a crítica transcendental. A gente hoje vai fazer, na verdade, uma abordagem introdutória, como vai ficar claro nas próximas semanas. Doivert, ele trabalha a sua crítica transcendental através de três perguntas, ou através de três críticas transcendentais, né? Hoje a ideia, basicamente, é a gente apresentar um resumo da crítica. Eu vou me inspirar bastante no trabalho do filósofo Roy Clauser, que a gente já citou, já falou dele para vocês aqui, tá bom? Como sempre, eu gosto de falar a bibliografia básica que eu usei para essa aula. Então, tem o volume 1 da New Critique, tem o trabalho do Jonathan Chaplin, que eu comentei com vocês lá na nossa aula introdutória, que é um livro muito bom, que o foco dele é mais sobre a filosofia social, política do Doivert, mas ele também tem um capítulo introdutório bom sobre a crítica transcendental, capítulo 3, e basicamente dois trabalhos do Roy Clauser, que vão ser a nossa parte mais importante, tá bom? Um, que está em quarto aí, é o livro dele, O Mito da Neutralidade Religiosa, um livro muito bom, um livro muito importante para a gente pensar a relação entre religião, teoria, pensamento. E um outro é um artigo que ele escreveu propriamente para discutir a crítica transcendental do Doivert, que está na filosofia, está na revista Filosofia Reformada, tá bom? Nesse artigo, é bom vocês saberem, ele apresenta primeiro o resumo da crítica transcendental, depois ele oferece uma série de críticas ao porquê que ele acha que a crítica transcendental do Doivert tem problemas. Ao final, então, ele oferece a sua solução, porque ele acredita que a proposta do Doivert era muito boa, mas tinha defeitos, então ele quer propor uma correção. Eu não vou nessa aula nem expor a crítica do Roy Clauser, nem a solução que ele propõe, tá? Por dois motivos. Primeiro, porque não é do escopo da aula e do curso. Tem muitos pensadores que têm dialogado com Doivert ao longo das últimas décadas, mas esse curso aqui, a proposta dele é apresentar o pensamento do Doivert para que vocês, depois disso, possam continuar os seus estudos, tá bom? Um segundo ponto é porque muita gente não concorda ou não concordou com a crítica que o Roy Clauser fez sobre a crítica transcendental do Doivert. Então, como não é uma postura amplamente aceita, é um trabalho para só quem quer os detalhes, estudar os pormenores, deve emergir nele, tá bom? Então aqui eu vou simplesmente apresentar uma introdução, um resumo da crítica transcendental do Doivert. Você deve estar perguntando, nossa Marcelo, mas por que uma aula só para introdução? Vamos direto aí para a crítica 1, 2, 3. Bom, essa seria uma possível estratégia de curso. O que a gente acredita é que, com uma visão resumida da crítica transcendental como um todo, vocês já vão ter um mapa mental, através do qual vocês vão poder enxergar nas próximas aulas a crítica 1, 2 e 3. Porque na semana que vem, por exemplo, vocês só vão ter uma aula sobre a crítica 1 e uma aula sobre a crítica 2. Vocês podem falar, nossa, mas não está completo. De fato, não vai estar completo ainda. Então, eu acho importante vocês terem essa visão geral, uma visão do todo, que vai orientar vocês a partir do estudo da crítica transcendental, tá bom? O nosso caminho hoje vai ser dado em 5 passos. Primeiro, eu vou rapidamente retomar o que eu já falei com mais calma na semana 2, que é o projeto da crítica transcendental, por que Doivert escreveu, vamos dizer assim, ele se motivou a escrever a crítica transcendental. 2, a gente vai rapidamente falar a influência que as escrituras, a tradição cristã teve para Doivert escrever e desenvolver sua crítica transcendental. Ponto 3, como isso se afasta do projeto kantiano de crítica, tá bom? 4, que vai ser nossa área mais longa, um resumo da crítica transcendental, propriamente dito. E finalmente a gente vai fazer uma rápida investigação sobre o lado objeto,
para dissipar algumas confusões que podem surgir no caminho. Tudo bem? Vamos lá então. Vou ler essa frase do Clauser com vocês. Após mais de 50 anos da publicação da Magnum Opus de Hermann Doivert, A New Critique of Theoretical Thought, tem emergido um claro consenso a respeito de dois projetos centrais daquele trabalho. Um deles é aquilo que Doivert chamou uma crítica transcendental da teorização, e o outro foi a construção de uma teoria da realidade. A crítica era negativa em seu impulso, alegando demonstrar por que não é possível construir qualquer teoria em ciência ou filosofia que não seja regulada por uma crença em uma divindade ou outra. Sua teoria da realidade foi regulada pela crença em Deus, e por essa razão é sistematicamente não reducionista. Muito bem, eu acho que essa frase do Clauser sintetiza muito bem que de todo o trabalho de Doivert, se a gente pegar todos os seus livros, suas muitas publicações, a gente pode dizer que tem duas grandes áreas, ou dois dos seus grandes projetos. A construção de uma teoria da realidade, que o Rodolfo tratou com vocês semana passada, e uma crítica transcendental do pensamento teórico, ou da teorização. Então, como vai ficar claro ao longo dessa aula, o ponto de Doivert, e o que Clauser está alegando aqui, é que toda a teoria da realidade, toda ela é pautada por uma crença religiosa. Né? Então, se como a maioria dos sistemas de pensamento faz, essa crença religiosa, ela se localiza, ela orbita em alguma coisa que está dentro da realidade cósmica, e, portanto, já usando o nosso vocabulário, em alguma coisa que é significado e não é ser, por assim dizer, que só é Deus, então essa filosofia ela vai ser necessariamente reducionista. Por quê? Porque ela vai fazer com que um aspecto da realidade tenha vantagem ontológica, tenha supremacia sobre todos os outros aspectos da realidade. Né? E é interessante que Doivert alegava que mesmo a filosofia medieval, que alegava ser totalmente cristã, ela no fundo era também reducionista. A gente vai ver isso mais para frente no curso. Então, para Doivert, apenas uma filosofia que fosse distintamente cristã, ou seja, que aloca o seu ponto de partida no Deus transcendente, que se revela nas Escrituras, que é o ser, por assim dizer, e não apenas um significado, apenas essa filosofia ela vai ser não reducionista, porque todos os aspectos da realidade eles vão ter, por assim dizer, igual importância, igual status ontológico. Nenhum vai ser mais importante que outro, nenhum vai ser origem do outro. Tá bom? Então esse é o escopo mais amplo aqui de Doivert. E quais foram as motivações, o que propulsionou Doivert a escrever a Crítica Transcendental? Bom, de um ponto de vista, ou de um lado, ele queria responder à alegação de que uma filosofia cristã, ou uma ciência cristã, ou teoria política, ou economia que fossem construídos a partir de um ponto de vista cristão, não seria legítimo porque estaria partindo de dogmas religiosos, enquanto outros sistemas de pensamento seriam fundados num approach racional do mundo. Então ele queria responder isso. A segunda, que é muito interessante, é que ele queria estabelecer as condições para uma genuína comunicação entre distintas tradições de pensamento. Esse ponto é muito interessante, né? Porque a gente vai explicar para vocês mais para frente que Doivert diz que cada sistema teórico é fundado por um motivo base religioso, que ele é por natureza antitético a outros motivos religiosos, ou seja, não há diálogo, não há síntese entre os motivos bases distintos. Não dá para juntar numa mesa e falar, você parte de um motivo base, eu parto de outro, vamos misturar eles e chegar num denominador comum. Doivert falava, isso é impossível, porque pela própria natureza dos motivos base religiosos, eles são antitéticos em relação uns aos outros. Não há síntese possível. Toda vez que uma síntese é feita, ela é fake, ela não é real, ela não dá conta. Então muita gente acha que por Doivert dizer isso, ele estava propondo uma proposta de
não um diálogo entre as tradições filosóficas, de que a gente deveria fazer uma filosofia cristã e não olhar para o mundo filosófico. E não é isso, isso é muito importante. Inclusive, o que está escrito aí é que queria, um dos seus grandes desejos era construir um terreno, uma arena de possibilidade de diálogo entre tradições filosóficas de pensamento distintas, né? Porque ele acreditava que uma conversa, para ela ser real, ela precisa estar com todas as cartas na mesa. O que faz, na verdade, que seja impossível que no status quo, na forma como as coisas estão dadas hoje, haja um diálogo, é porque as diversas tradições de pensamento, elas têm os seus motivos bases religiosos escondidos. Eles estão, por assim dizer, camuflados numa aura de racionalidade, de dogma da autonomia do pensamento. Darwin falou, se eu conseguir desvelar, tirar a cortina e cada pensamento ser exposto à sua raiz religiosa mais fundamental, mesmo que essa raiz religiosa seja, por assim dizer, antitética umas às outras, a gente vai ter uma possibilidade de diálogo. A gente, inclusive, vai poder aprender uns com os outros, né? Aqui a gente tem uma inspiração da noção calvinista de graça comum, na qual todos os seres humanos, mesmo afetados pela queda e pelo pecado, eles teriam, por assim dizer, um tipo de graça de Deus, que dariam insights de beleza, bondade e verdade, mesmo em pensamentos que são antitéticos ao pensamento cristão. Muito bem? Como que Doiverd fez para elaborar, então? É importante vocês terem essa visão geral. Se vocês forem entrar em contato com literatura de Doiverd, às vezes vocês vão ler lá First Way, Second Way, você pode pensar, o que é isso? De maneira muito geral, gente, o Doiverd ele apresenta duas formas de engajar com esse problema. O primeiro caminho e o segundo caminho, como está aí, né? O First Way, ou primeiro caminho, ele já está presente na versão original da sua obra magna. Então lembra, a New Critique, ela foi lançada primeiro na década de 30 na Holanda, com o título da Filosofia da Ideia de Lei. Foi só na década de 50 que foi lançada a tradução do próprio Doiverd para o inglês, que o nome foi transmutado para New Critique. Então, na versão original, o que tem lá é o primeiro caminho. E o que é esse primeiro caminho? Mais ou menos, ele diz o seguinte: é da natureza da filosofia ser orientada a pressuposições últimas de caráter religioso. Por quê? Já que ela necessariamente, toda filosofia, almeja compreender a totalidade e a integralidade da realidade. A gente viu isso na nossa semana 2 na aula sobre o que é filosofia para Doivert. Exatamente, uma visão teórica que tenta abarcar a totalidade da realidade, na sua integralidade. E para isso ele desenvolve a ideia, que a gente também já tratou do ponto arquimediano, que é aquele ponto que daria sustento a todo o pensamento, né? Só que essa proposta do Doiverd, depois da publicação lá na década de 30, sofreu várias objeções. Por exemplo, alguém falava, Tom Doiverd, a sua concepção de filosofia é uma concepção muito particular. E se alguém não concordar que a filosofia é o pensamento teórico dirigido para a totalidade, integralidade? E se alguém quiser fazer filosofia e não acreditar que ela tem a ver com isso? Então ela não vai precisar desenvolver um ponto arquimediano, e então essa filosofia estaria livre da sua crítica, Doiverd. E aí? Bom, com isso em mente, ele desenvolveu a Second Way, o segundo caminho. E, gente, presta atenção, o segundo caminho é aquilo que a gente está chamando agora de crítica transcendental do pensamento teórico. Essa é a Second Way. Bom? Então, através do seu segundo caminho, ele quer chegar no mesmo lugar, por assim dizer, que o primeiro caminho. Mostrar que toda a filosofia é orientada por crenças religiosas. Mas ele vai fazer isso através de uma investigação da estrutura interna do pensamento teórico, né? Então Doiverd vai falar, é verdade, o tipo de filosofia que eu estou propondo é apenas um tipo de pensamento teórico. O pensamento teórico é uma categoria mais ampla para todo tipo de pensamento que se faz, que se constrói a partir de uma determinada atitude, que é a atitude que ele chama teórica. Na semana que vem a gente vai distinguir entre atitude teórica e atitude pré-teórica, ordinária. Ele fala
todo pensamento que se constrói através da atitude teórica, ele tem um determinado caráter, uma determinada estrutura. E a partir da análise interna dessa estrutura que eu vou me lançar agora, tá bom? Então, o que isso envolve? Doivert diz na New Critique, uma inquirição crítica das condições universalmente válidas as quais, sozinhas, possibilitam o pensamento teórico e as quais são requeridas pela própria estrutura imanente de pensamento. Ou seja, Doivert está falando, eu quero analisar a estrutura interna de todo tipo de pensamento teórico e ver o que essa própria estrutura de pensamento ela per si requer. Eu vou mostrar para vocês o que ela requer, tá bom? É essa a proposta de Doivert. Você pode perguntar, mas quais são essas condições universalmente válidas? Bom, Doivert vai mostrar exatamente que são comprometimentos de natureza religiosa, o que ele chama, a gente vai ver, da ideia base transcendental. Ah, que nome é esse? Bom, o Doivert, ele vai mostrar, então, depois de uma extensa argumentação, que a análise da estrutura interna da atitude teórica revela a presença de uma ideia base transcendental. Queiram os filósofos reconhecer essa ideia ou não. Essa ideia transcendental é um conceito limite que se situa assim na fronteira entre o pensamento teórico e as nossas crenças religiosas. É um conceito limite, está bem no limite entre esses dois polos, por assim dizer, né? E é o máximo que o nosso pensamento pode compreender de si mesmo. O máximo que o nosso pensamento pode compreender das suas pressuposições últimas. Essas ideias transcendentais, então, elas seriam conceitos a priori. Lembrem lá da nossa aula de Kant, né? Mas, muito diferente do que Kant propôs sobre as ideias transcendentais, que seriam conceitos a priori também, a gente viu o quê? Para Kant, essas ideias teóricas, ideias transcendentais, elas são fundadas no princípio de unidade, tal como Deus, o sujeito transcendental, e elas são fundadas, por assim dizer, por uma necessidade interna da própria razão, a razão que cria essas ideias transcendentais. Mas para Doivert não. Essas ideias elas não são fundadas pela racionalidade, mas elas, ao contrário, são um ponto de partida necessário para que toda teorização possa ocorrer, né? Então, não faz sentido para Doivert de você falar assim que ela é fundada pela razão. Não, elas são a condição da razão poder acontecer. E é interessante que a gente vai ver que essa ideia transcendental, ela que está por trás de toda a teoria, na verdade, diz Doivert, ela se desdobra em três ideias. E essas três ideias correspondem cada uma a um dos três problemas transcendentais que a gente vai ver, que são os problemas de coerência da realidade, de totalidade da realidade, de origem da realidade. Então vai ter uma ideia transcendental que vai articular, responder, dizer algo sobre cada um desses três problemas que vocês estão lendo aí. E esses três problemas, eles são fruto de uma ideia base transcendental. Então, toda filosofia, quer ela assuma isso publicamente ou não, ela vai ter que lidar com essas três questões transcendentais. Agora, uma vez que Hermann Doivert tenha demonstrado que todas filosofias, todo pensamento teórico é fundamentado por uma ideia transcendental, se ele demonstrar isso, o caminho vai estar aberto para que ele possa articular sua filosofia distintamente cristã, enraizado também numa ideia base transcendental cristã. Caros, a gente chega agora na segunda parte da nossa aula, da influência das escrituras na crítica transcendental. A gente poderia gastar muito tempo nisso, mas eu quero ser bem direto em dois insights principais, né? Primeiro é que a partir das escrituras, Doivert tinha uma clara visão de que todo ser humano ele tem uma natureza inerentemente religiosa. A gente pode usar as palavras de John Stott falando que mais do que Homo sapiens, nós somos Homo divinos. Isso está por todas as escrituras, né? Que o ser humano foi criado para adorar a Deus, de que o centro do coração, do centro do ser humano é a busca pelo ser divino e é só nele que a gente vive, existe, subsiste. Isso está por todas as escrituras. Outra articulação importante é o coração como ponto focal do ser humano.
que a gente vai ver mais para frente como isso é importante na filosofia de Hermann Doivert. Uma tradição que vem de Pascal, Agostinho e aponta para as próprias escrituras. Por exemplo, lá no livro de Provérbios, no capítulo 4, tem o famoso provérbio que diz que sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Ou lá, por exemplo, no Evangelho de Mateus, quando Jesus está com seus discípulos no Sermão da Montanha, onde ele diz que aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então a gente tem uma série de passagens que Doivert vai usar para dizer que, de acordo com a influência ou a visão bíblica, o centro, o ponto focal do ser humano, que diz quem ele é, não é a racionalidade, como quis boa parte da tradição filosófica, mas é o coração, como a sede dos impulsos religiosos mais fundamentais e o ponto de concentração através do qual nós experimentamos toda a realidade temporal. Olha o que o Clauser diz aí sobre isso. Doivert, ele estava convencido pelo ensinamento das Escrituras que todas as dimensões da vida são dirigidas pela crença ou no verdadeiro Deus ou em alguma divindade. Então deveria haver alguma maneira que as teorias exibissem tal influência regulatória. E porque tal regulação religiosa necessariamente envolve toda a filosofia e ciência, Doivert usa o termo transcendental, necessário e universalmente aplicável para descrever a sua crítica. Nosso ponto 3 agora é o afastamento de Kant. Kant o dogmático, né? Por que esse título aí? Para Doivert, Kant, então, ele permaneceu dogmático. Por quê? Porque ele criticou sim a capacidade que a razão tinha de conhecer as coisas. Mas ele, entretanto, não criticou a própria capacidade de fazer teoria sobre as coisas. Então, explicando um pouquinho melhor, Kant, insistia Hermann Doivert, ele quis expor as condições universais necessárias para que a gente pudesse se engajar com a experiência e conhecer as coisas que a experiência dá para a gente. E ele ofereceu uma teoria de como que esse engajamento racional é possível, né? Mas, Doivert insiste, ele fez isso sem nunca se perguntar quais são as condições universais necessárias para a própria atitude teórica, para fazer teoria. E nesse sentido, a gente pode dizer, Kant permaneceu dogmático, ele não foi crítico. Por outro lado, Hermann Doivert, ele estava se propondo ser o verdadeiro crítico da filosofia, porque ele vai investigar a própria estrutura do pensamento e ver o que é universalmente necessário para toda atividade teórica. Assim, diz Doivert, mais do que ser uma entre outras hipóteses, sua descrição do papel da abstração promoveu uma base pela qual qualquer teoria poderia ser julgada, a saber, ela deve ser compatível com a própria atividade requerida para produzi-la. Então, o Clauser já dá a dica aí, que o fundamento da crítica transcendental está em a gente compreender qual que é o lugar da abstração. O Doivert entendia a abstração como uma relação, presta atenção nessa palavra, uma relação entre o sujeito que está conhecendo e o objeto que ele vai conhecer. E essa relação ela pode ser descrita de três óticas. Ela pode ser descrita do lado do objeto, que vai ter uma parte sua abstraída. Ela pode ser descrita do lado do sujeito, daquele que pensa, que está realizando a abstração. Ou, por último, ela pode ser descrita da perspectiva da relação entre sujeito e objeto. A gente vai ver agora isso com mais calma. Entramos agora, então, no resumo da crítica, que vocês já estavam ansiosos para ver. Bom, com respeito a esse processo de abstrair algo de um objeto concreto, a explicação de Doivert pode ser resumida em três afirmações. Vamos lá. Afirmação 1. A abstração é inerente à atividade teórica. Atividade teórica, eu estou traduzindo aqui o termo de theory making, tá bom? Para vocês saberem. 2. A abstração introduz uma nova e artificial relação na nossa experiência do mundo. Presta atenção. Uma relação que não é encontrada na experiência ordinária, mas adicionada a ela. E terceiro,
O isolamento do aspecto abstraído, que a gente chama em latim de abstractum, no pensamento, nunca, deixei em letras garrafais para vocês verem, nunca pode exibir existência independente da realidade, do cosmos. A gente vai agora destrinchar ponto por ponto. Muito bem? Ponto 1, novamente, a abstração é inerente à atividade teórica, theory making. Gente, essa primeira afirmação é mais uma alegação sobre a abstração do que detalhes descritivos do que ela é. Né? Então, o Dorver, de fato, diz Clauser, não gasta muito tempo explicando essa primeira proposição. Né? Toda atividade de pensamento, que a gente pode chamar de atividade teórica, pelo menos desde Aristóteles, ela faz uso da abstração. E o Clauser diz, se alguém quiser negar isso, basta oferecer um exemplo de uma teoria científica ou de uma filosofia que não abstrai nenhuma propriedade ou nenhuma lei geral, ou não emprega nenhum conceito abstrato, seja na sua hipótese quanto na sua justificação. Todo mundo faz isso, né? Então pensa, abstrair de maneira muito simples, sem entrar ainda em detalhes, é você destacar, selecionar um pedaço do todo e examinar ele de maneira conceitual, de maneira cuidadosa. Você está nublando parte da realidade, abstraindo uma das suas partes, os seus aspectos e olhando isso. É o que toda atividade teórica faz. Muito bem. Ponto 2. A abstração introduz uma nova e artificial relação na nossa experiência do mundo. Isso já é muito importante. Por quê? Ela aqui, essa segunda afirmação, ela já está descrevendo uma característica central da atividade de abstração, qual seja, presta atenção nos termos, que ela é uma ação de separar mentalmente, a gente pode chamar de destacar, um elemento de vários que são encontrados coerentemente unidos em um objeto concreto da consciência. Eu dei um exemplo para vocês 2 semanas atrás da bola de futebol, né? Que a bola de futebol ela existe em vários aspectos. A gente pode olhar a bola de futebol no seu aspecto econômico, no seu aspecto numérico, no seu aspecto especial. Mas nenhum desses aspectos existe no mundo por aí afora. Eu não atropeço no aspecto econômico da bola. Eu não chuto o seu aspecto numérico. Eu chuto a bola. Mas, mentalmente, quando eu quero fazer uma teoria sobre a economia de uma bola de futebol, eu vou destacar esse aspecto, o econômico, do todo coerente que ele se apresenta na realidade, na bola, e vou fazer um ato concreto de analisar esse aspecto, essa parte que eu separei. Agora, é interessante que eu falei separar mentalmente. Se vocês lerem a obra de Doiverd, vocês vão ver várias vezes ele usando o termo intencionalmente. Esses termos, eles são para dizer o quê? Que essa separação, por assim dizer, ela é artificial, ela não corresponde à realidade propriamente dito. Ele toma esse termo intencional da filosofia fenomenológica. Né? Bom, mas o que ele está dizendo aqui então? São basicamente 4 coisas. 1. A atividade de abstração é uma separação. 2. Tal separação acontece dentro da coerência. Gente, desculpa. Tal separação acontece dentro da consciência. Ou, de outro modo, no ato de pensamento. Ou, dito ainda de outro modo, acontece na atividade teórica. Certo? 3. Essa separação pega um dos aspectos. Lembra da aula do Rodolfo? Os vários aspectos da realidade? Então, essa separação ela pega um dos aspectos e tira ele da coerência concreta na qual esse aspecto se apresenta na realidade para a gente. Presta atenção, por fim. Na realidade criada, os aspectos não existem isoladamente. O Hermann Doide gosta de dizer que eles existem numa coerência indissolúvel de sentido. Por isso, a separação é artificial, ela é intencional. Em outras palavras, a abstração introduz uma separação entre o abstractum e a coisa qualquer da qual ela foi abstraída. Terceira proposição. O isolamento do aspecto abstraído, abstractum, no pensamento, nunca pode exibir existência independente da realidade. Então, o que é isso?
A terceira afirmação faz sentido quando a gente compreende a noção doiverdiana de religião. O que é religião, Doiverd? Ele diz, essa aqui na verdade como Clauser define a definição de Doiverd de religião, né? Que é a crença em algo enquanto a origem absoluta de tudo que existe. O que é a religião? O que é uma crença religiosa, por assim dizer? É quando você deposita a sua crença, você dá o status a alguma coisa, e essa coisa é a origem de todo o resto da realidade. E esse termo absoluto tá aí em sentido ôntico, isso é, aquilo que existe à parte, independente de qualquer coisa. Por isso, a origem das coisas, aquilo que tem o status de religioso para Doiverd, é sinônimo de autoexistente. Aquilo que não deriva a sua existência de nenhuma outra coisa, mas tem em si o próprio ser, a própria existência. A gente pode dar para vocês já nesse momento uma definição mais técnica de religião, como Doiverd dá no Critique, que a religião é um impulso inato do eu, selfhood em inglês, para dirigir-se em direção ou à verdadeira ou falsa origem absoluta de toda a diversidade temporal de significado, que se encontra focada concentricamente em si mesma. Bom, então, a partir disso, a gente pode dizer algumas coisas. Primeiro, qualquer crença de que uma parte da totalidade de sentido é autoexistente, ou seja, se eu acreditar que alguma coisa ela não deriva a sua existência de mais nada, isso por si, então, é uma crença tão religiosa quanto a crença em Deus. Segundo, enquanto o teísmo bíblico crê em um Criador que transcende todo o cosmos, e que, portanto, ele é ser, não significado, o naturalismo crê que o divino é alguma parte do cosmo, ou pode também dizer que o cosmo criado como um todo. E a gente pode ver aí um retorno ao antigo paganismo, né? Então, em termos ayurvedianos, o que o naturalismo ou paganismo faz é conceder status de ser a coisas que são apenas significado. De qualquer modo, então, seja transcendente, Deus que está fora das coisas, ou imanente, parte da realidade criada, todas as crenças religiosas são incapazes de serem justificadas do modo que as teorias são. E por isso, elas não são hipóteses. Uma crença religiosa não é uma hipótese. Resumindo, a gente pode dizer a partir de tudo isso que duas características centrais das crenças religiosas são: todas consideram algo como sendo origem autoexistente de tudo, de todo o resto do mundo. E, segundo, elas são acreditadas mais na base de um tipo de experiência intuitiva das coisas do que qualquer tipo de justificação teórica ou prova. Assim, né, essa terceira proposição ela pode ser entendida como o seguinte: toda teoria, toda ela, que toma uma parte ou um aspecto do cosmos enquanto uma realidade independente, é consequentemente regulada por uma crença divina pagã, ou a gente pode chamar de uma crença divina naturalista, pois considerar qualquer coisa como absoluta é o mesmo que considerá-la divina. Olha o peso dessa afirmação, gente. Ó, já que a crença, certo? Nas filosofias que a gente tem acesso, as crenças elas não são apresentadas como uma crença religiosa, mas como uma hipótese teórica. A gente pode dizer que essas filosofias elas são culpadas de um erro escandaloso referente ao próprio processo de pensamento. Por quê? Porque isso agora é o pulo do gato. Porque o pensamento abstraiu um aspecto do cosmos. Isso de forma intencional, lembra? Artificial. E ele procedeu, então, afirmando que o isolamento desse aspecto no pensamento equivale à independência desse aspecto na realidade. Aqui é o ponto, né? A gente pode lembrar do primeiro spin-off, natureza sensível e natureza inteligível. A gente pode dizer que esses princípios não criados, autoexistentes lá na Grécia Antiga, eram matéria e forma, ou seja, que nos seres humanos isso se apresenta como o corpo material e a alma racional.
Para Hermann Doivert isso é uma terrível confusão, né? Você está o quê? Você está montando uma antropologia do ser humano, dizendo que o ser humano é baseado numa distinção que é simplesmente mental, não uma distinção real. Ou seja, os gregos eles pegam o processo teórico e abstraem a matéria e a forma. Isso não está na realidade dado. É um processo intencional. Daí eles pegam e dizem que é isso mesmo que existe. Tudo que existe é matéria e forma. Então a gente vai enxergar o ser humano a partir disso e dizer que ele é forma, alma e matéria, corpo. E o Doivert diria, essa inferência é simplesmente nonsense, ela não faz sentido. Não é porque a gente separa um aspecto do todo num ato mental, artificial, que isso quer dizer que tal aspecto existe enquanto tal, autoexistente na realidade. E o Doivert vai além, né? Apontar que toda a teoria da realidade que tem sido construída na história da humanidade, pelo menos diz ele, no Ocidente, que é o que eu tenho estudado, ela tem o seu sistema controlado por algum conceito exatamente como esse, de fazer uma abstração de um aspecto que ele não é autoexistente, mas ele existe num todo concreto, separar ele mentalmente e daí dizer que ele é a origem de todas as coisas que existem. Então, um aspecto do cosmos ele vai qualificar, determinar, ser a origem de todo o resto da natureza, de todo o resto do cosmos. Para isso ficar mais claro para vocês, a gente pode dar como um estudo de caso o materialismo. Um ateísta hard, a gente pode dizer que ele é um materialista. Tudo que existe é somente o mundo material fundado nas suas relações físico-químicas. Então, o que a gente pode dizer que o materialismo vai dizer? Que todas as coisas que existem, elas ou são exclusivamente físicas, ou produzidas por alguma coisa exclusivamente física. Um materialista até poderia falar, bom, existe a moral, mas a moral ela é fundada simplesmente a partir de princípios materiais. Algum materialista poderia dizer, não, existem relações econômicas, mas elas não existem enquanto si, elas são fundadas, elas têm como origem o mundo físico-material. Tudo que existe ou é somente físico, ou é fundado, originado, e a gente pode dizer dirigido, pelo aspecto físico. Então, como que esse materialista vai manter sua posição? Ele primeiro abstrai o tipo físico, em inglês a gente usa kind, que é um dos aspectos da realidade, o aspecto físico. A gente abstrai ele de todos os outros aspectos que a gente experiencia na realidade, nos objetos, nos todos concretos que a gente encontra. Agora, é óbvio que na nossa experiência ordinária, a gente encontra coisas e todas elas apresentam, todas elas não, né? Mas a gente encontra várias coisas com características físicas. Eu não disse todas porque poderia dizer que na nossa experiência a gente tem a experiência moral e é difícil localizar a fisicalidade da experiência moral, embora a gente tenha relações de todos os aspectos uns com os outros. Mas vamos dizer, todos os objetos que eu encontro eu vejo características físicas nele, né? Ele pode ser pesado, ele pode ser sólido, ele é governado por certas leis fundamentais da física, como a gravidade. Mas, entretanto, essa mesma coisa, ela exibe outros aspectos, outras propriedades, outras leis diversas. Ela é governada, por exemplo, por leis biológicas, uma árvore, que é distinta de leis físicas. Ela é governada também, a gente pode dizer que existem leis lógicas lá, a partir do qual o ser humano pode formar conceitos lógicos. Um determinado vaso, ele também apresenta leis estéticas que eu posso apreciar e dizer a beleza, que há certas formas lá, etc. E esses vários aspectos e leis foi aquilo que o Rodolfo tratou com vocês na semana passada. Mas, o que a gente pode dizer? A partir de então, somente quando, por um processo mental, o materialista ele separa o aspecto físico de todos os outros aspectos que as coisas concretas apresentam, só quando ele faz essa separação, ele pode reivindicar que tudo é exclusivamente físico, ou que tudo que não é físico é produzido exclusivamente por realidades físicas. Agora,
Não importa qual das duas versões de materialista a gente está lidando. Elas, da mesma forma, ela considera alguma realidade física como tendo existência independente. E assim, considera essa realidade física como absoluta. Se ela é absoluta, ela é, portanto, divina, porque ela é ou tudo que existe, ou porque ela produz todo o resto das coisas. E o que essa filosofia materialista está fazendo, gente? Ela separa mentalmente o aspecto físico de todos os outros aspectos, com suas leis e propriedades, e então ela toma essa separação na atitude de pensamento para mostrar que ela tem uma realidade independente, autoexistente. E o Doivred ele põe isso do seguinte modo: o aspecto modal abstraído teoricamente, que foi escolhido como denominador comum para todos os outros, ou parte deles, é arrancado da coerência intermodal de significado da realidade temporal. Ele é tratado como independente e levado a estados de arque-origem que transcende todo o significado. Trocando em miúdos, uma parte do significado é levado à condição de ser, na qual todo o resto do significado é dependente. Tendo dito isso, essa análise primeira, a gente vai agora avançar para o último ponto, que é uma investigação rápida do lado objeto, que vocês vão compreender. Bom, obviamente, essa crítica do Doivred ela não se estende somente ao materialismo, mas a toda a teoria da realidade, que alega que a natureza última da realidade repousa sobre um dos aspectos da realidade, um das formas ou dos lados de significado que a gente experimenta. Por exemplo, os pitagóricos diriam que tudo provém dos números. Wheeler, que tudo vem do aspecto espacial. Quem lembra aí da nossa aula que a gente tratou de Hume, tudo vem da experiência, do aspecto sensorial. Para parte do marxismo, tudo provém do aspecto econômico. Toda forma de compreender todas as relações da vida vem a partir do aspecto econômico. O Rodolfo deu também para vocês em aulas anteriores exemplos de psicologismo, onde tudo é fundado a partir da experiência psicológica do sujeito, que tudo não passa das suas impressões e formas psicológicas, né? Mas a gente também pode dizer que isso acontece em teorias que localizam o absoluto como dois aspectos ao invés de um, e eles tentam, de uma forma que é sempre artificial, combinar esses dois aspectos e dizer que essa dupla produz todo o resto da realidade. Por exemplo, forma e matéria em Aristóteles, ou alma e corpo em Descartes, o lado lógico e sensorial de Kant, e por aí vai. Agora prestem atenção. Caso Hermann Doyard for bem sucedido na sua crítica, ou seja, mostrar que todos esses sistemas de filosofia, o que eles estão fazendo na verdade é transformar um processo que é somente intencional e dar ele um caráter de real, de ontológico, se ele for bem sucedido nisso, e os proponentes dessas diferentes teorias admitirem que seus candidatos à realidade última das coisas não estão localizados em hipóteses teóricas, mas em crenças religiosas sobre o que é absoluto e, portanto, divino, então, todos esses deverão admitir que não há justificação teórica para o que eles defendem como realidade independente. E, finalmente, o ponto da crítica de Doivred vai ter sido bem sucedido. Mas você pode fazer uma alegação final. Marcelo, muito bem, entendi a crítica de Doivred, ele está falando que os pensadores eles confundem o processo intencional com aquilo que é real, e eles elevam um dos aspectos da nossa realidade criada ao status de realidade suprema, origem. Eu entendi isso. Mas isso funciona, você pode dizer, para as teorias da realidade, para os grandes sistemas filosóficos. Mas isso se aplica a ciências particulares, para uma teoria matemática, para alguém que estuda lá uma síndrome psicológica super específica, ou para alguém que estuda um problema econômico, como a inflação. Como que essas crenças religiosas afetam esse tipo de ciência mais específica? Né? Como que isso está relacionado? Bom, então agora é um ponto interessante. Doiverd afirma que toda teoria, como essas que eu descrevi, que não é em si uma teoria da realidade, ela precisa incluir
ou assumir uma ontologia. Ontologia é uma palavra técnica para a teoria da realidade, gente, né? Onto, que vem de um verbo em particípio que é o ser, em grego, onto, ser, e logia, discurso. Discurso sobre o ser, discurso sobre aquilo que é, discurso sobre a realidade. Isso ocorre porque nenhuma teoria pode evitar premissas sobre o aspecto que funda o seu domínio de investigação se conecta com o resto da realidade criada. Todo mundo assume isso, mesmo que não for de forma explícita, de forma talvez implícita. Lembra, gente, da nossa aula de novo sobre a filosofia? A gente falou que a filosofia é o pensamento teórico direcionado à totalidade e coerência das coisas. Isso envolve como os diversos aspectos eles se conectam, eles se relacionam. Assim a gente pode dizer, a religião, motivo base, ela exerce uma força controladora em todo tipo de teoria. Por quê? Toda teoria da realidade é regulada por alguma crença divina, que ela pode afirmar essa crença, ou ela pode simplesmente pressupor, de uma forma velada, chamando de hipótese. Por outro lado, ou no segundo momento, todas as outras teorias, que em si não são uma filosofia, não são uma teoria da realidade, elas são reguladas por uma visão de como que os vários aspectos do cosmos são regulados. De novo, mesmo que essa visão for uma pressuposição de nível inconsciente, né? Então, finalmente, para acabar, o Clauser mostra o desdobramento da crítica transcendental. O propósito de mostrar que isso é o caso é limpar o caminho para a teoria de Doiverd da realidade explicitamente cristã. Pois, se sua crítica for correta, sua crítica demonstra que uma teoria explicitamente teísta não faz nada diferente que todas as outras teorias fazem. Todas igualmente são reguladas por alguma crença divina. Então, uma ontologia cristã não é sectária ou tendenciosa, enquanto as outras teorias são neutras. Mostrando que neutralidade religiosa é um mito e que todas as teorias da realidade são religiosamente reguladas, sua crítica almeja aterrar o terreno e pavimentar o caminho para a sua própria ontologia não reducionista, pois é regulada pela crença em Deus. Muito bem, gente. Chegamos ao final aqui da nossa aula sobre o resumo da crítica transcendental. Na próxima semana a gente vai agora com mais profundidade e detalhes entrar em cada uma das críticas, em cada uma das 3 críticas do Doiverd. Até lá!